Assim diz a palavra de Deus. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje estamos aqui vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Oremos ao Senhor. Pai, te pedimos em nome de Jesus a iluminação, a condução do teu Santo Espírito, para que pensemos de forma que te agrada, sejamos mudados em nosso coração, até mesmo, Senhor Deus, em posturas que tenhamos tomado, desde que elas não agradem a tua vontade, que estejam em desacordo com a tua palavra. Ilumina, Senhor Deus, aquele que fala, os que ouvem, para que entendamos qual é o teu desejo, a tua vontade e pratiquemos, Senhor Deus, as coisas que são do teu agrado. É nossa oração, na certeza de que não merecemos nada do Senhor, mas nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, um certo rico, você vai encontrar essa passagem em Marcos 10. Um certo jovem, tinha tudo, talvez, que um jovem tivesse, mas um conhecimento lhe faltava e que era fundamental. Ele procura Jesus, sendo jovem e sendo rico, né? Então tinha uma vida pela frente e também tinha muitas propriedades. Ele procura Jesus e diz: Bom mestre, o que eu farei? O que me falta para herdar o reino dos céus? Essa pergunta é muito sábia, porque a juventude passa e quando ela passa nós não levamos os bens. Eu posso usar o meu tempo para multiplicá-las e mesmo assim elas não vão me garantir coisa nenhuma depois que a vida acabar. Daí esse jovem tinha uma preocupação honesta e uma preocupação relevante. A resposta para essa pergunta é: eu preciso herdar o reino dos céus. O que está me faltando? E Jesus então diz a ele: você conhece os mandamentos? É interessante que quando Jesus se refere aos mandamentos, ele está se referindo, como um hebreu pensava, a toda a lei de Deus. Mas ele lança a mão disso porque o propósito da lei, um dos propósitos era consertar, arrumar, organizar a vida do povo diante do fato do que Deus quer de nós, o que Deus exige de nós. E aí, eu me ajusto a Deus, seria essa a ideia. Porém, a lei acaba cumprindo também um outro papel, que é o papel didático. Ele é um condutor para Jesus. Porque dificilmente alguns de nós, olhando para a lei, vamos imaginar que estejamos cumprindo os mandamentos do Senhor. Dificilmente. Honestamente, seria impossível. Mas pode ser que alguém se engane que está satisfazendo a Deus com suas obras. Então, o fato é que isso foi colocado. Jesus fez essa pergunta: conhece os mandamentos?
E é exatamente nesse pensamento que nós vamos caminhar. Na realidade, irmãos, os mandamentos de Deus não são, nunca foram e nunca serão 10 mandamentos. Na realidade, mandamentos que eram importantes para o povo de Israel, fundamentais, não estão entre os 10. Como o mandamento da circuncisão, que antecede o próprio cativeiro, Deus manda a Abraão que todos os descendentes deviam ser circuncidados. E quem circuncida tem que obedecer à lei. Então a lei de Deus não são meramente 10 mandamentos. Vamos entender isso dentro do contexto. Colocar os 10 mandamentos acima da Bíblia é cometer um erro crasso. Ele só tem valor dentro da Bíblia, não acima dela. E dentro da Bíblia, os hebreus contaram o que eles chamam de lei, de Gênesis a Deuteronômio, fizeram a conta de quantos mandamentos que tem. E aí você tem o dízimo, que tem em Gênesis, e tem também aqui no Pentateuco, nos outros livros do Pentateuco. Você tem outros mandamentos que são importantes, como amar a Deus de toda a tua força, todo o teu entendimento, não fazem parte dos 10. Eles estão em Deuteronômio 6. Nós lemos Deuteronômio 5. O mandamento de que devemos amar o próximo como a nós mesmos está em Levítico. Não faz parte dos 10. E Jesus diz que esses são os 2 preceitos mais importantes da lei. Portanto, os mandamentos de Deus não podem ser 10. O que esses 10 são? Na realidade, quem fez a contagem, e os hebreus nos deram essa contribuição, dizem que há, nos 5 livros da lei, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros, há 613 mandamentos. Não 10, 613. Esses 10 são um resumo de alguns deveres, porque o povo saiu do Egito, saiu um povo mal educado, desculpem se eu sou grosseiro, mas saiu um povo mal criado, um povo rebelde, e que precisava ser educado. Eu imagino que talvez com todo amor um pai e uma mãe vão a um orfanato e adotam uma criança para fazer um lindo futuro para ela. Se essa criança estiver com maus costumes, vai dar muito trabalho. Esses pais terão que ser muito rigorosos. Concordam comigo? Porque a criança que chegou tem que se adaptar às leis da casa e até mesmo às leis civis. Esse povo era um povo que vivia como escravo e diante dos egípcios, que eram também arrogantes e rebeldes, e diante disso aprenderam muitos costumes e sentimentos e posturas egípcias. Agora eles estão livres para adorar a Deus. O impuro vai entrar em contato com o puro. Só que o puro é todo poderoso. O impuro, ele é finito. Sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer do impuro contaminar o puro. Vai acontecer o inverso. O impuro vai ser purificado pela presença do puro. E por isso Deus diz em Levítico, no capítulo 3, e vocês chegarão a mim, e mostrarei minha santidade ao povo, e sereis santos, porque eu sou santo. Dessa forma, somos nós que temos que nos ajustar a Deus. Desde a queda, nós vemos só nos desviando e degradando cada vez mais. E somos imagem de Deus. Estamos lutando contra a nossa própria natureza quando praticamos o que é errado. Somos imagem de Deus, então nossa felicidade está em fazer o que é reto. Porém, há uma inclinação, somos filhos de Adão. Ao mesmo tempo que somos imagem de Deus, somos filhos de Adão e por isso temos uma completa inclinação para o mal. Então, se alguém julga que uma criancinha, quando nasce, é meramente um papel em branco que se vai escrever o que quiser nela, que o ambiente é que faz a pessoa, está completamente enganado. Nascemos já com uma natureza e a genética acaba mostrando isso, que nós trazemos já características. Assim também trazemos o pecado em nós. E é tarefa dos pais coibirem. Daí, esses que desprezam a Bíblia são ignorantes com respeito ao ser humano e alguns acham que é um grande benefício tirar da mão dos pais o poder de repreender. Porém, não é essa a verdade. A verdade é que cabe aos pais educarem os seus filhos. Eu fui um filho que apanhou muito porque era muito levado. Agradeço muito a minha mãe, agradeço até meu pai,
porque até os 8 anos ele estava comigo, também me repreendia, mas eu tive uma educação rigorosa. Passei isso para os meus filhos, dei uma educação muito rigorosa com eles. E todos eles agradecem hoje, porque o rigor tem que ser como o de Deus, acompanhado de amor. Deus supria tudo para o povo no deserto, mas Deus também tinha leis. E os 10 mandamentos são uma representação, queridos, dos 613. Então, os 613 mandamentos podem, mais tarde, no Novo Testamento, são reproduzidos por Jesus em 2 mandamentos. Aliás, Jesus também só nos passou algo que ele também já tinha recebido, que ele iluminou rabinos do judaísmo para que entendessem que os 2 principais mandamentos são, na verdade, um, que é amor. É isso que esse mandamento está dando. Então, agora, o livro de Deuteronômio está repetindo a lei por uma simples razão. A lei foi dada ao povo no deserto. O povo do deserto morreu sem entrar na Terra Santa porque tiveram medo das pessoas que moravam lá. Não tiveram a coragem de enfrentá-los e de possuir a terra. Porque o que Deus estava apresentando era tão maravilhoso que eles acharam que não iam conseguir. E não confiaram em Deus. Morreram no deserto. Os seus filhos que nasceram no deserto, que agora estão entrando na Terra Santa. E Moisés aqui, já perto dos seus 120 anos de idade, Moisés faz sermões. No fundo, o livro de Deuteronômio é transcrição de sermões que Moisés pregou. Alguns comentaristas dizem que são 3 sermões, outros comentaristas dizem que são 4, mas o livro de Deuteronômio é isso. Por isso ele repete a lei. E aqui ele está nos dando exatamente Você acha difícil cumprir 613? É impossível? Então, Jesus resumiu em 2. E aqui Moisés está passando 10 mandamentos, que no fundo são mandamentos de exigência de respeito, respeito com Deus e respeito com o próximo. A primeira parte dos mandamentos, que vai até o nome de Deus, diz respeito a Deus, a relação do povo com Deus. Coisa que a nossa Constituição não se preocupou em fazer, porque desde que os presbiterianos dos Estados Unidos pregaram a separação do Estado e Igreja, na verdade, João Calvino ensinava a interdependência. Então, essa separação acabou gerando o quê? Que se fizesse um Estado sem religião. E daí não há previsão na nossa Constituição, nada que diga respeito a Deus. Digamos assim, dos direitos de Deus e dos nossos deveres para com Deus. Na nossa Constituição não consta. Consta o nosso dever entre nós, horizontal. Que tipo de respeito que eu tenho que ter com os outros cidadãos e que tipo de punição acaba caindo sobre nós, aí são as leis regulares, que vão dizer se eu desrespeitar o meu próximo. Então, no fundo, essa lei aqui, porque Deus ia habitar com o povo, em relação a Deus, há mandamentos. E esses mandamentos, queridos, na verdade são 3 mandamentos, que aquele povo tinha que ter de respeito a Deus, para que não morresse, porque Deus estava no meio deles. E quem praticasse coisas que eram compatíveis com a vida no Egito, com a vida dos cananitas, podia ser punido em Israel, porque não era compatível, aquilo que não era compatível com a santidade de Deus, nós é que temos que nos ajustar. Não pense que Deus vai se ajustar a você. Isso não existe. Você que tem que se ajustar a Deus. E daí vêm os mandamentos. E então encontramos o primeiro mandamento que diz que é sobre a exclusividade de Deus. Literalmente, por causa da preposição, me permitam fazer aqui uma sugestão. Parece que o mandamento fica melhor expresso dizendo não haverás para ti, não haverá para ti deuses ao meu lado. Então você não terá deuses ao meu lado, junto comigo. Essa que é a ideia. A preposição que está aqui é a mesma que diz que a árvore que foi plantada junto a ribeiro de águas é a mesma preposição que está aqui. Então tem o rosto de Deus e junto de Deus colocar outros deuses jamais. Quem quiser se relacionar de forma sadia com Deus tem que saber disso. Ele é exclusivo. Isso não significa intolerância de forma alguma.
O que Deus está dizendo é que só existe um Deus. Portanto, é uma libertação que Ele nos dá, de não orarmos e não pedirmos a ninguém, a não ser a Ele. De não suplicarmos para pedras, para coisas que não podem nos responder. E nossas palavras vão cair no silêncio e na inutilidade se orarmos para deuses que não existem. Portanto, é uma libertação. Devemos agradecer a Deus esse mandamento que diz: não tem outros deuses. Então, ninguém pode ter nenhum outro Deus senão esse nosso Deus. Não pode adorar, segundo o que Jesus disse em Mateus 4, quem quiser conferir, nenhuma suposta mãe de Deus. Porque Deus não tem mãe. Mas suponhamos que alguém acredite nisso, nem ela pode ser adorada. Jesus diz em Mateus 4 que só a Deus deve ser a nossa adoração e só a Ele o nosso culto. Portanto, Deus é exclusivo também nas palavras de Jesus. O segundo mandamento nos diz a respeito da imagem desse Deus. Então ele diz aqui: não terás outro Deus junto de mim, mas também não fareis imagens. Verso 8, 9 em diante diz que Deus não quer que nós façamos imagem com o fim de adorá-las. Deus já tem imagem dele na terra, imagens vivas, que ele é que fez. Por isso que João diz: se eu disser que eu amo a Deus e aborrecer e odiar o meu próximo, eu sou mentiroso. Porque o meu próximo é a imagem de Deus. Como que eu amo a Deus que eu não vejo e o meu próximo eu odeio? Então são palavras do apóstolo João na sua primeira carta que nos deixam até antever. É impossível, queridos, não precisamos de imagem de Deus. Cada um de nós já é imagem e semelhança de Deus. Não pode ser construído nem adorado, nem de outros, nem do próprio Deus, nem de Jesus. Nós não precisamos de uma figura para ver, porque temos Ele vivo. Ele é ao nosso lado, Ele está conosco. Não confiamos meramente em nossos olhos. Pode ser que alguém se sinta mais seguro se colocar um amuleto atrás da porta, se colocar uma estátua dentro da sua casa. Ele se sente mais seguro, mas é uma falsa segurança. A segurança quem dá é Deus, o Deus que nós não vemos e que não permite que façamos imagem dele. Então, esse mandamento vai até o verso 10, e ele termina dizendo que ele faz misericórdia até 1000 gerações de quem guarda os seus mandamentos, mas que se apresenta, que estará presente, que acompanhará o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. A maldição há de acompanhar aqueles que não obedecem e que não tratam Deus com a dignidade que ele exige. A dignidade que ele exige também é com respeito ao nome dele. Não dirás o nome do teu Deus em vão, porque Deus não vai ter por inocente quem fizer isso. Então, o nome de Deus não pode estar em conversas frívolas. O nome de Deus não pode ser mencionado por bobagens. Né? Quantos de nós, quantas vezes dizemos aí, pelo amor de Deus, desperdiçando? Isso é uma questão de respeito. Você quer mostrar respeito? Respeite o nome de Deus. Aliás, Jesus, na oração, os discípulos pediram: ensina-nos a orar. O primeiro pedido de Jesus qual foi? Ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É tão poderoso esse nome que diz o profeta, e o Novo Testamento repete essa profecia, dizendo: e acontecerá que qualquer um que invocar o nome do Senhor será salvo. É por isso que nós não podemos brincar com esse nome. É por isso que não podemos tratar Deus como se fosse um de nós. Santificar o nome de Deus significa: esse nome é especial. Para o irmão ter ideia, o hebreu respeitava tanto isso que quando um copista estava copiando a lei para que o povo lesse e aprendesse de Deus, quando ele chegava para escrever o nome de Deus, as 4 letras que formam o nome Yahvé, que quer dizer aquele que é, né? Que seria essa talvez a tradução mais possível, porque é o único que existe por si só. Todos nós temos uma causa. Deus nos criou, mas Deus é uma causa não causada. Filosoficamente seria isso. Então, quando alguém escrevia esse nome de Deus, Yahvé, e chegava para escrever, ele parava de escrever, ele pegava uma pena que nunca tinha escrito nada,
Mas antes disso ele tomava um banho, trocava sua roupa, pegava a pena e escrevia. E você sabe quantas vezes esse nome ocorre? Aí dá para você imaginar quantos banhos tomava um copista. Porque o nome de Deus é muito frequente, ele ocorre perto de 5.000 vezes no Velho Testamento. Então, imaginem que um copista, se fosse copiar todo o Antigo Testamento, estava garantido 5.000 banhos, né? Por aí. Porque o respeito que tinham ao nome de Deus. Você respeita Deus? Aí a gente acha que isso é coisa dos antigos, de que na hora do culto você não deve conversar. Olha, se for uma aula de escola dominical, eu diria que é até uma falta de educação com o professor. Evite conversa paralela. Converse com o professor. Se você tem alguma coisa importante, levante a mão e dê a sua participação. E se não for, espere acabar. 1 hora de aula, 50 minutos, dá para a gente esperar, seja lá o que for. Se não puder, se retire, se for urgente. Mas a reverência durante o culto do Senhor é uma reverência que tem que acontecer em qualquer lugar. Não é por causa do lugar. A reverência ao nome de Deus e ao Senhor deve se estender. Quantos cultos nós já fizemos debaixo da mangueira, debaixo de alguma árvore? Então são pessoas simples que estão ali e o lugar é um lugar informal. Mas Deus está presente. A reverência é por causa de Deus, não é por causa do lugar. Tendo isso em mente, vamos fazer a leitura dos mandamentos que dizem respeito à nossa relação. Como eu devo me relacionar com você? Com Deus, já ficou claro que ele quer ser exclusivo, sem imagem, ele não admite imagem. Devemos adorá-lo, como disse Jesus, em espírito e em verdade. E, por último, respeitar o seu nome, tratar o seu nome com respeito, porque ele não vai ter por inocente, a sua mão pesará sobre aquele que tratar levianamente o seu nome. Então vamos ver agora e aí me permitam fazer uma tradução, porque a palavra sábado não existia nesse tempo. Então, isso aqui é um erro, o que a gente chamaria, os linguistas diriam que é um anacronismo. Você introduzir uma palavra que ainda não existia como parte da tradução. A palavra sábado, ela veio mais tarde por causa exatamente do mandamento, mas ela não existia. Então, por isso eu vou fazer uma leitura aqui alternativa, traduzindo realmente o que Moisés escreveu. Ele diz: guarda o dia da pausa para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é a pausa do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Agora é muito importante o verso 15, quero atenção especial. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, essa é a razão que está sendo dada por Moisés. E que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia da pausa. A palavra sabá ou shabá significa pausa, uma interrupção, uma cessação para ser retomada. Então, durante um dia, as pessoas, e isso começava a partir da sexta-feira à noite, o hebreu já guardava repouso. E a razão desse repouso não era porque isso faz parte da minha demonstração do amor por Deus meramente. Era uma questão de respeito. Respeito a mim mesmo, ao meu corpo, que precisa de um descanso. Agora, esse descanso tinha o propósito também de ser uma lembrança. Porque é interessante, algumas pessoas, inclusive nasceu uma igreja, que a minha família fez parte dela, eu aprendi alguma coisa com essa igreja antes de ser evangélico, mas que é absurda a ideia de que o sábado seria um mandamento para hoje. Então, a primeira coisa, não é o dia, mas o que se faz. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui o mandamento diz que é uma pausa, é um descanso do trabalho. E não é só você, o estrangeiro que tiver hospedado na sua casa também não pode trabalhar. O animal que você tem não trabalhará nesse dia. A esposa, que muitos fazem de escrava, ou faziam,
não trabalharia esse dia. E se tivesse escravo, também descansaria. Então, Deus, de certa forma, está mostrando que é uma igualdade. Se todos precisam, todos terão. Em Israel haverá justiça. Haverá o descanso para o trabalhador. E essa que é a ideia, uma pausa que seria o descanso. E se alguém achar que eu estou errado, bom, a minha interpretação da lei é de Jesus. Jesus nos disse que o sábado o homem não foi feito para servir ao sábado, mas o sábado que foi feito em favor do homem. Portanto, é daí que eu tiro a ideia de que esse é um mandamento humano. É de homens para homens, de eu respeitar os outros e eu mesmo respeitar o Senhor, não fazendo nenhum trabalho, como é corriqueiro, para poder haver descanso. A ideia aqui é a pausa e o descanso que eles deviam ter, parte do respeito ao trabalhador. Em seguida, vem um mandamento que diz respeito a honrar especialmente os velhos. Porque havia até comunidades que matavam as pessoas idosas por elas não serem mais úteis para o trabalho braçal. Houve comunidades que fizeram isso. Mas, em geral, sempre se respeitou. E em Israel se respeitaria. O mandamento do Senhor, honra teu pai e tua mãe, não tenho dúvida que é uma defesa ao idoso. É o respeito ao pai e à mãe, honrando, com honra. Não é meramente obediência. Porque eu posso obedecer reclamando, né? O reverendo Augusto Nicodemos conta que um pai foi dar bronca no filho dele, chamou o filho no escritório, aí o filho ficou de pé e ele falou, filho, senta que eu quero falar com você. E o menino disse, não, estou bem de pé. E o pai, eu estou mandando você sentar, senta agora. Aí ele sentou e falou, eu sentei, mas o senhor saiba que por dentro eu estou de pé. Então pode ser que a gente obedeça sem honrar. A ordem aqui não é obedecer aos pais, mas honrar. Às vezes eu desobedeço, mas a honra eu sempre tenho. Eu tenho que ter em alta conta o meu pai e a minha mãe. Vejam que a mulher está incluída numa sociedade que excluía a mulher. Num tempo em que a mulher não era nem contada, Deus inclui e diz, você vai ter que honrar sua mãe. Tá certo? Então, honrarás teu pai e tua mãe. E esse aqui é o primeiro mandamento que foi dado com promessa. Que aqui ele diz, para que tudo te vá bem, você tenha uma vida longa e bem-sucedida. Seria, em outras palavras, isso. O sexto mandamento também diz respeito, não matar. Aqui algumas pessoas acham, erroneamente, que aqui Deus está proibindo a pena de morte. Não está. O que Deus está dizendo é que o homicídio, o assassinato não pode acontecer. O cidadão comum não tem direito. Mas o Estado, se você ler bem o Pentateuco, ele tinha o direito. Quem matasse um outro morreria. Sangue se paga com sangue. Essa é que é a ideia. Se vai se fazer justiça, e esse é um princípio da lei. O Jair Gustavo pode me ajudar disso. Não diz que a pena tem que ser proporcional à falta? Não tem esse preceito na lei? Então aqui também é da mesma forma. Quem tirasse a vida de alguém, pagaria com a própria vida. Se fosse acidental, aí ele teria um outro tipo de pena. Mas se fosse uma morte proposital, alguém tirasse a vida do outro, isso então é um respeito à vida. Não matarás, tem esse propósito. O Estado pode matar, segundo a lei de Moisés, e não há nada no Novo Testamento que diga, pelo contrário, confirma. Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo diz que não é sem razão que os juízes trazem na sua mão a espada, que a gente tem que temer as autoridades da terra, sim. Então, o Novo Testamento ele reforça a ideia de que a pena de morte é possível, sim, desde que o Estado entenda que ele deve praticá-la. Tá? Essa é que é a ideia bíblica. E então aqui, não matarás é uma lei de respeito à vida. O homem comum não pode tirar a vida de outro homem, porque senão vai responder diante do Senhor. No verso 18, nós temos, não adulterarás. Outro mandamento, que agora diz respeito à vida sexual. Não adulterar é não ter qualquer tipo de relação que não esteja previsto e apoiada e aprovada por Deus. Deus tem grande alegria em que os casais coabitem e tenham relações sexuais, mas os casais e formados por homem e mulher. Esse é o preceito bíblico.
Qualquer outro tipo de pensamento já está excluído da palavra de Deus. Se você julga que eu estou sendo radical, então você vai ter que achar outra Bíblia, porque Paulo escreveu aos Coríntios que os homossexuais, seja ativos ou passivos, não herdarão o reino dos céus. Na primeira carta aos Coríntios, lá pelo capítulo 5, versos 6, 9, alguma coisa assim, ou 6, 9. Então o apóstolo Paulo deixa claro que não herdarão o reino dos céus. O livro de Hebreus nos diz que digno de honra seja entre todos o matrimônio, porque Deus punirá os impuros e adúlteros. No Novo Testamento, Jesus diz que não separe o homem aquilo que Deus ajuntou. Então, isso aqui é uma forma de Deus proteger em Israel o casamento. Porque a nação de Israel dependeria das suas famílias. E eram, ainda bem, famílias sólidas. Não se ouve falar abundantemente de divórcio, mesmo com a lei permitindo que isso acontecesse. Bom, 19. Não furtarás. Isso aqui é uma maneira de proteger os próprios bens. O homem trabalha, adquire bens. Então, uma maneira de proteger era proibido em Israel o furto. Quando o furto era pequeno, ou a falta era pequena, havia uma lei que as pessoas deviam restituir tudo e mais um quinto. Tá certo? Então, se uma pessoa tivesse roubado 5 cabeças de gado, teria que devolver para o dono 6. Porque tinha que devolver tudo mais um quinto. Era uma forma de indenização, e é claro, isso economicamente é um prejuízo. Pega 5 e devolve 6, então era melhor ser honesto e trabalhador em Israel. Verso 20, infelizmente eu não posso me estender muito com ele, mas o verso 20 fala de não se dar falso testemunho, porque em Israel eles não tinham, não era hábito deles, não fazia parte da estrutura deles, uma polícia investigativa. Então, não se corria tanto atrás de provas físicas, provas de um crime. O que geralmente se fazia era testemunho. Uma pessoa chegava e dava testemunho e dizia, fulano cometeu tal crime. Se houvessem 2 testemunhas, então essa pessoa seria apedrejada até a morte, se ela cometeu um crime. Quem jogava a primeira pedra? Justamente quem testemunhou contra ela. A multidão, então, acompanhava e o próprio povo executava, que era o carrasco. O que é interessante nisso, que acabava sendo educativo, porque a ideia era essa, se eu executei alguém por essa falta, eu não posso cometê-la. Então havia um grande temor, e era um povo muito honesto, o povo de Israel. Só que havia uma coisa interessante aqui nessa lei, que o fato da testemunha jogar a pedra, que faz com que Jesus, no Novo Testamento, diga, aqueles que estiverem sem pecado, que atirem a primeira pedra. É daí que Jesus tira a ideia. Essa pena de morte era interessante, porque o hebreu não matava. Jesus morreu crucificado. Isso era uma morte para gentio, para pagão. A morte de uma condenação do sinédrio devia ser feita por apedrejamento. E a prática era a seguinte, eles colocavam a pessoa na beira de um abismo e essa pessoa era empurrada. A ideia era que ela ficasse tonta e não sofresse tanto com a morte. Era uma ideia do hebreu de poupá-lo de muita dor. Então essa pessoa caía e quando ela caía, as pessoas jogavam pedra, um precipício não muito alto. Esse era o costume em Israel. Jesus morreu crucificado, como se um não-judeu. Então nem essa honra deram a Jesus. E aqui então diz o último mandamento, que ele é curiosíssimo, porque esse é o tipo de mandamento que transgredido, só nessa fase, ele não gerava nenhum tipo de punição. Quer ver? Leiam aí comigo o verso 21. Me permitam usar uma palavra mais, porque cobiçar já é uma palavra religiosa, já se tornou. Então, usar. Não desejarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Aqui era o respeito à propriedade privada. Mas o interessante é que isso está sendo proibido de querer. E quem é que pode vigiar o nosso pensamento? Quem é que poderia ser apedrejado por um pensamento?
Quem é que poderia testemunhar? Falou, fulano de tal estava querendo tal coisa. Então não pode. Esse é o mandamento do qual todos os outros dependem. Porque se eu não quiser, eu não pratico. Eu não erro se eu não alimentar o desejo dentro de mim. Então esse mandamento ele é fundamental. Por isso que ele é o último. Não cobiçarás. Porque geralmente todos os crimes que cometemos, todas as coisas que fazemos que entristecem a Deus, são por querer coisas que não são nossas. Coisas que não nos pertencem, que não é lícito a nós nem querer. Então isso aqui é uma disciplina que o hebreu tinha que ter. É por isso que Jesus diz, está escrito não adulterarás, não é? Mas se alguém olhou para uma mulher desejando-a, já se tornou réu. É por isso que Jesus diz isso. Que não adiantava aquele fariseu nunca ter adulterado. Se ele no seu coração alimentou, e tal, já é réu, segundo esse último mandamento, o 10º mandamento. Bom, queridos, deixa eu terminar a historinha que Jesus estava contando, que Marcos nos conta sobre Jesus conversando com um homem rico, que queria saber o que ele devia fazer para poder herdar o reino dos céus. E Jesus perguntou, não perguntou se ele praticava, perguntou em Marcos, ele pergunta, conheces os mandamentos? E ele já ansioso, já pulou para frente, pratico desde criança. Porque Jesus disse quais? Citou somente 6, que dizem respeito à nossa relação com o próprio homem, que já servia de prova. Tudo isso eu obedeço desde a minha infância. E Jesus então diz a ele, diz o texto de Marcos, que Jesus olhou para ele de uma forma diferente e que Jesus se tomou de amor por ele, porque Jesus diz que ama aquele que guarda o mandamento. Jesus então se toma de amor por aquele homem e diz o seguinte, você quer ter um tesouro no céu? Te falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois vem após mim, me siga. E o texto nos diz que o homem se retirou aborrecido. Estava triste porque ele era dono de muitas propriedades. Então, esse texto nos deixa ver algumas coisas interessantes. A primeira delas é que os mandamentos não têm poder para te fazer entrar no céu, mas têm a propriedade de te mostrar que você não merece entrar no céu. Que lutando pelas suas obras, que tentando fazer as coisas que estão prescritas na lei, você não vai conseguir entrar, porque nenhum de nós cumpriu. Quem aqui nunca desonrou pai e mãe? Quem aqui nunca mentiu com seus lábios? Então, o céu não é um lugar para nós, né? Nenhum de nós entraria. Aí nós vemos Jesus criar uma nova classe, a classe daqueles que creem, porque ele diz, eu cumprirei os mandamentos. Jesus é o único que cumpriu todos os mandamentos. E por isso que ele diz para o homem, creia, confie, vende tudo que você tem. Bom, a rigor, até ali não foi mencionado pelo homem, nem por Jesus, as riquezas dele. Então, se fosse o homem que tivesse, vamos dizer, que tivesse somente uma camisa em casa, nós podemos achar que não seria muito difícil para ele vender essa camisa, dar para os pobres o dinheiro e seguir Jesus, não é? E aí o que acontece é que ele, por ter muitos bens, ele já pensou diferente do que uma pessoa pobre pensa. E preferiu a finitude das suas riquezas do que confiar plenamente no Senhor. Jesus não pediu o dinheiro para ele. Ele disse, dá aos pobres. Vai ser transformado, o seu dinheiro vai ser transformado em comida para quem não tem o que comer. E a pobreza naquele tempo era muito grande. A dificuldade de trabalho era muito grande, a remuneração era baixíssima. Então, naquela altura, dar o dinheiro aos pobres significava ele dar um fim útil às muitas propriedades que ele tinha, porque mais 40, 50 anos aquele homem partiria. Isso na melhor das hipóteses, ele podia morrer até no dia seguinte. Então Jesus disse a ele uma coisa muito lógica. Bom, por quê? Porque nos mostra, essa atitude mostraria que ele ama Deus de toda força, todo entendimento e de toda alma. E que aquelas pessoas que Deus amava e que não tinham o que comer aquela noite, teriam o que comer porque aquele homem se submeteu. É esse que é o ensinamento.
Ama a Deus de toda a tua força, todo o teu entendimento e toda a tua alma. Quem não cumpriu isso, não cumpriu o principal dos mandamentos. E o segundo é amor também. Quando se trata do meu próximo, que eu tenho que amar. Estou olhando a Isabel e a Cida aqui. Eu tenho que amar vocês, no mínimo como eu amo a mim mesmo. E amando como a mim mesmo, não era justo pegar os bens, propriedades inúteis, vendê-las e distribuir entre os pobres? Deus nunca deu esse mandamento para Barnabé. Esse mandamento não chegou, ao que sabemos, mas Barnabé fez isso. Barnabé viu um povo que veio para Jerusalém para a festa de Pentecostes, se converteu, se batizou durante a festa. E estava começando a faltar comida. Barnabé falou, não tem comida para muito tempo. A Bíblia não diz que ele vendeu tudo que ele tinha. Ele vendeu as propriedades que ele não precisaria. Fez uma grande fortuna com aquilo e deu para os apóstolos distribuírem e transformarem em comida para a igreja, que logo estaria de volta. Precisava ficar em Jerusalém para aprender mais de Jesus, para ir fundar outras igrejas, como a igreja de Roma, por exemplo, deve ter sido fundada por Priscila e Áquila ou outras pessoas iguais a eles que estavam em Pentecostes. Então, Barnabé fez isso, sem precisar de um mandamento. Jesus falou, quer ter um tesouro no céu? Vende tudo o que você tem. Dá o dinheiro aos pobres e depois me segue. Livre desse peso. E o homem preferiu o peso. Preferiu sair triste. Estou dizendo essas coisas, queridos, para exemplificar que é isso que Jesus ensina. Que amar a Deus tem que ser mais do que a mim mesmo. Ao meu próximo também é bom que seja mais do que a mim mesmo, mas que seja no mínimo como eu amo a mim mesmo. São essas as palavras do Senhor. Ele não disse para a gente gostar do próximo. Não disse para convidar o próximo para comer na nossa casa. Ele disse para amar. Amando você pode gostar ou pode amar sem gostar. Você pode amar convidando para comer na sua casa ou não convidando. Mas o importante é que você tenha uma disposição de coração de fazer o bem àquela pessoa que Deus pôs na sua vida. Que começa pelo mais próximo, a esposa ou o marido. Os filhos. Esses são os próximos. Um fariseu perguntou para Jesus quem era o meu próximo e ele conta a história a historinha, né? Porque é uma parábola do bom samaritano. Então, próximo é quem Deus põe no meu caminho, quem Deus põe na minha vida. Esse é o meu próximo. Jesus disse que ele deve ser amado, no mínimo, como eu amo a mim mesmo. É por isso que o cristianismo é revolucionário. Porque ele não se sujeita às exigências do homem, às exigências do mercado, e está pouco ligando se está fazendo sucesso ou não. O cristianismo se preocupa se Deus está se agradando do cristianismo, da igreja, da minha prática. Então, se você não ama Deus sobre todas as coisas, que hoje seja um dia de mudança, porque isso é mandamento do Senhor. E se você não ama o seu próximo, mude. Porque nisso Jesus resumiu toda a lei. Os 613 mandamentos estão resumidos por Jesus em 2. Ama a Deus e ama o teu próximo. Que no fundo é um só. Quando é a Deus, é a intensidade completa. É plenitude de amor. Quando é meu próximo, aí é no mínimo como a mim mesmo. Mas é o máximo que eu puder amar. Fazendo assim, você vai ter tesouros nos céus. Crê no Senhor Jesus? Então salta o cabo da nau. Toma os remos na mão e começa a navegar. Por que o povo está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que ande. Fala para eles caminharem. Então vamos caminhar, queridos. Os mandamentos são meramente uma demonstração, aqui plagiando a aula que o Gustavo nos deu de Tiago. É uma demonstração da fé. Quem crê, pratica. Eu creio em Deus, é por isso que eu pratico. É simples. Então nós precisamos viver, é dessa fé viva que nos interessa. Essa fé teórica que não produz nada, não interessa nem para Deus nem para ninguém, não transforma nada. O mundo continua o mesmo. Esse nosso mundo é muito religioso.
mas é pouco cristão. Porque Jesus diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Você ama Jesus? Então, bem-vindo. O reino dos céus é para você. Vamos ficar de pé e orar, queridos?